A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao programa de hoje, que vai apresentar um conteúdo produzido pela Igreja Cristã Maranata e também que é feito com todo carinho para você e para toda a sua família. Quando olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo de hoje, vemos uma série de sinais que chamam muito a nossa atenção. Esses sinais trazem consigo avisos, e esses avisos são para que não caiamos nos juízos de Deus para este mundo. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, há 7 parábolas conhecidas como as parábolas do reino, e através das parábolas o Senhor Jesus nos alerta para estes sinais, avisos e também juízos. Hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza irão continuar aprofundando uma das parábolas propostas por Jesus no capítulo 13, a parábola do trigo e do joio. E você vai entender melhor o ensino da Palavra de Deus sobre esse tema. No quadro Organização e Método, a professora Késia Nunes, dentro do tema Aprendizagem e Desenvolvimento, vai se dirigir hoje aos adolescentes, conversando sobre as novas conquistas da sua idade e também a potencialização. No quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína Zumac, em seu novo modelo de ensino alinhado à vida de Davi, vai dar continuidade ao ensino da música e na aula para as crianças intermediários e adolescentes com o tema alinhado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, a professora Andréia Canal falará sobre a parábola do trigo e do joio. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor a todos. Sua audiência é uma grande alegria para nós. O objetivo deste programa é trazer de forma sequencial a doutrina revelada da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Para interagir com o programa e nos enviar uma mensagem, basta focar no QR Code que está aparecendo na tela. Vamos citar algumas mensagens recebidas na última semana. Uma delas veio de Davidson Nascimento, de Vitória, estado do Espírito Santo, que assim escreveu: toda vez que assisto a este programa maravilhoso, recebo um extenso entendimento da palavra viva de Deus e uma grande bênção
em minha vida espiritual. Amém. Dea Salles, de Belo Horizonte, Minas Gerais, escreveu: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma benção do nosso Deus soberano. Temos aprendido cada dia mais a doutrina e a palavra revelada. Glórias a Deus. E nós temos, nas últimas semanas, estudado as chamadas parábolas do reino, que são 7 e foram ditas pelo Senhor Jesus, como está registrado na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Já tratamos das parábolas do semeador e do trigo e do joio, sendo que a do trigo e do joio nós estudamos na semana passada. É verdade, mas dada a riqueza de detalhes proféticos que estão dentro da parábola do trigo e do joio, iremos hoje destacar alguns aspectos que não foram ainda trazidos, ou seja, nós não comentamos no último programa. E, como as 7 parábolas do reino tratam de bênçãos e juízos, é fundamental trazermos algumas informações históricas atuais e as suas correspondências proféticas estabelecidas na Bíblia. Até porque nós estamos efetivamente vivendo um período profético que é marcado por sinais, avisos e juízos que pairam sobre o mundo e que em muitas visões, em muitos ângulos, estão correlacionados com as 7 parábolas do reino. O Senhor Jesus mesmo profetizou a respeito desse momento final da igreja fiel aqui neste mundo. Período este que podemos chamar de tempo do breve. E Jesus mostrou, conforme está aqui no texto bíblico, que haveria evidências incontestáveis do momento em que ele viria arrebatar a sua igreja. Aqui em Mateus 24:6, fala sobre guerras e rumores de guerra. Mas o verso 7 prossegue e traz, Daniel, outros aspectos que atestariam: Jesus está às portas, como fomes, pestes e terremotos. E esses fenômenos nós podemos acrescentar incêndios, queimadas em florestas. Na verdade, são fatos que estão ocorrendo numa intensidade que nunca antes foi vista. Exatamente. Podemos perguntar: esses fatos e fenômenos profetizados estão ocorrendo? Claro que sim. Nunca tivemos nada tão intenso e evidente do que está aqui profetizado sobre a volta de Jesus. Inclusive, a pandemia atual, que é, na expressão bíblica, uma peste. E nós não temos, claro, nenhuma alegria com o sofrimento de pessoas, de famílias que também nos atingem, mas não podemos deixar de conferir a profecia, o que está registrado na Bíblia, e reconhecer: Jesus em breve voltará. Essas profecias, ditas pelo Senhor Jesus, se deram quando ele estava no Monte das Oliveiras, na cidade de Jerusalém. É verdade. E aqui nós vemos uma imagem geográfica daquela área, daquela região, aproximando aqui a cidade de Jerusalém, um traçado da estrada até Jericó, e aqui o destaque, Daniel, para o Monte das Oliveiras, e mais aqui embaixo o templo, e aqui já é a visão do monte. Do Monte das Oliveiras, né? Exatamente.
naturalmente, que são imagens, não é, Sérgio, dos dias atuais, não é, do Monte das Oliveiras. Exato. E essa fala do Senhor Jesus, as parábolas, se deu num momento muito importante, muito marcado na história da humanidade e na vida da igreja, não é isso? Foi logo antes dele ser preso, crucificado e morto. O sangue derramado na cruz. Mas há uma promessa sobre todo aquele que, crendo, aceitando Jesus como seu Salvador e permanecendo fiel, perseverar até ao fim. A promessa dita por Jesus: será salvo, salvação da alma, vida eterna com Deus. Na parábola do trigo e do joio, de forma muito simples e direta, o Senhor Jesus conta que um homem tinha um campo e nele semeou uma boa semente de trigo. Contudo, um inimigo veio, quando todos estavam dormindo, e semeou joio no meio do trigo. Ambos foram crescendo juntos. Mas uma pausa. Na parábola, naquilo que nós estamos falando da parábola do trigo e do joio. É importante lembrar, destacar, porque nós estamos falamos da parábola do semeador, do trigo e do joio, Mateus 13. É muito importante destacar que é fundamental que eu, você, o homem, o crente, busque conhecer e meditar na palavra de Deus, como até está aqui no Salmo 1, verso 2. Medita, tenha o prazer na lei, agora é na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Mas um alerta, não se pode, não se deve meditar na palavra de Deus de qualquer maneira, de forma apressada, mecânica, não é assim. Diariamente, deve-se meditar na palavra de Deus, separando um momento de oração e comunhão para absorver especialmente o que vem pela ação do Espírito Santo, isto é, a revelação. Glórias a Deus. Agora vamos voltar à parábola do trigo e do joio. Um dos aspectos que mais chama a atenção é a oposição contra a plantação do trigo, que está manifestada na figura do inimigo. Diz aqui o texto: veio o seu inimigo. Esse inimigo que os homens dormindo, ele fez o quê? Semeou o joio no meio do trigo. Mostra, amados, a palavra que as pessoas estavam dormindo e o inimigo lançou o joio no meio do trigo para quê? Para prejudicar, contaminar e atrapalhar a frutificação do trigo. É verdade. Agora, esse tipo de oposição, porque aqui foi uma oposição contra a plantação de trigo, contra a frutificação. Mas essa oposição a igreja fiel sempre viveu, já que ninguém que vive no evangelho o faz sem enfrentar oposição. Não é por outra razão que nas parábolas do reino há uma operação de Deus e há também a oposição do inimigo. E por isto, a igreja do Senhor Jesus tem que estar preparada para conviver com isto. A operação, a obra de Deus pelo seu Espírito Santo, que é abundante, que é gloriosa, mas essa oposição que é recorrente. A igreja tem que estar pronta para enfrentar e vencer. Como?
pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus e pela palavra. Tanto que no caso específico da parábola do trigo e do joio, observem, ambos cresceram juntos, com a diferença de que o trigo frutificou, mas não o joio, já que o joio é uma erva que não dá fruto. Observe o comentário de Dirceu de Araújo Bezerra, de Ituiutaba, Minas Gerais. Sobre a parábola do trigo e do joio, a melhor semente é o trigo, porque do trigo se faz o pão, e Jesus é o pão da vida. Já o joio é vazio, sem nada. Quando vem o vento, ele é levado. O joio fica no meio do trigo somente para confundir, mas, na hora da ceifa, será lançado no fogo. Qual é, portanto, é uma pergunta que podemos deixar agora, qual é, portanto, a função do joio, uma vez que ele não dá fruto? Percebam, o joio tira os valores, os nutrientes da terra, tentando diminuir tudo aquilo que está reservado, tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é alimento dentro do trigo. Outra coisa, o joio engana, uma vez que ele nasce juntamente com o trigo. Nós já vamos ver aqui nas ilustrações. O joio, observe, engana porque ele é parecido com o trigo. Aqui, Daniel, essa parte aqui do seu lado mostra quando ambos estão começando a crescer. A diferença é imperceptível. Exatamente. Não dá para saber o que é joio e o que é trigo. É verdade. Mas diz a Bíblia que na hora da ceifa, da colheita, o trigo será colhido para os celeiros. E o joio, que não tem nenhum valor, será queimado no fogo. Por isso que essa imagem, veja, essa primeira imagem aqui é mais próxima. Aqui tem joio e aqui tem trigo. Os dois estão crescendo juntos. Você não identifica a diferença, mas aqui uma imagem mais aberta, mais distante, com ambos crescidos. Está vendo aqui, ó, o verdinho? Isso aqui já é joio. Aí você já percebe. Está aqui, ó, nesse detalhezinho também o joio. Na ceifa, o joio será cortado e enviado para o fogo, queimado. E o trigo, você acabou de mencionar, vai para o celeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles ainda estão crescendo, nós mostramos aqui, a diferença é imperceptível. Mas, quando já estão crescidos, aí sim, a diferença está bem acentuada. É muito importante ressaltar que o Senhor Jesus não estava na parábola do trigo e do joio falando da igreja e do mundo. Ele estava se referindo a pessoas que estão dentro, participando da igreja. Que coisa, né? Isso nos leva, então, a ver que parte da igreja, ou parte dos membros, ou das pessoas que estão frequentando a igreja, parte vive como trigo. Mas há uma parte também como joio. E quando e como se dará essa separação? No momento da ceifa, ou seja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, porque quem vive como trigo, ou podemos até dizer, quem é trigo diante de Deus, vai subir para encontrar-se com Jesus nas nuvens e viver a eternidade com Ele. É o texto registrado em Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O arrebatamento. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. O Senhor Jesus proferiu as palavras para poucas pessoas,
pequenos grupos da época, mas a linha profética das parábolas atravessou séculos e tem uma aplicação essencial neste momento final, quando a igreja está prestes a ser arrebatada. Neste momento, há uma manifestação muito mais acentuada dos mistérios de Deus através da revelação do Espírito Santo. Está aqui na carta aos Colossenses, que está direcionada a essa revelação, esta manifestação maior do Espírito Santo para revelar os mistérios de Deus. Está tudo dirigido a quem? A igreja fiel do Senhor Jesus. Há pessoas como trigo e joio. Ambos têm Bíblia e estão ouvindo a mesma mensagem. A diferença está em ouvir, aceitar e viver a palavra viva e revelada, o que é feito somente por quem é trigo. E o evangelho cresce na fé, na firmeza dos servos de Deus. O evangelho cresce na doutrina, na comunhão, e estes valores são representados pelo trigo. Vejam a mensagem que foi escrita por Luiz Rocha. Ele enviou de São Paulo, da cidade de Jacupiranga, e disse: a palavra de Deus é trigo. É a semente que Jesus trouxe e plantou em corações fiéis. Os fiéis irão morar com Jesus na casa de Deus Pai Celestial, graças ao sangue vertido por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. A ceifa fala do arrebatamento da igreja. É nesse momento que haverá a separação entre aqueles que servem a Deus e praticam a sua palavra, trigo, daqueles que não vivem a palavra de Deus, joio. Já vimos, então, o que é o trigo e que aqueles que vivem como trigo têm a salvação e serão arrebatados pelo Senhor Jesus quando Jesus vier buscar a sua igreja. O trigo é o fruto, o resultado próspero do trabalho de semeadura feito pelo Senhor Jesus através da sua palavra. Palavra esta que é revelada pelo Espírito Santo. Pontuando que o joio está no meio do trigo para atrapalhar e confundir. E pode se manifestar, por exemplo, através de filosofia, teologia e da letra bíblica, na razão humana. Até porque, como está aqui na palavra, na segunda carta aos Coríntios, a letra mata e o Espírito vivifica. Por esta razão, a revelação ou a palavra revelada é trigo, já que é o alimento vivo que supre as necessidades da alma do homem. Também os dons espirituais são trigo, atestando que Deus, pela fé no Senhor Jesus e a operação do Espírito Santo, fala e se manifesta no meio da sua igreja. Por esta razão, como está aqui na palavra, os dons espirituais, como trigo de Deus, não podem ser ignorados, ou seja, precisam ser conhecidos. Os dons devem ser buscados e vividos pela gloriosa operação do Espírito Santo no meio da igreja. Outra figura do trigo no meio da igreja é o clamor pelo sangue do Senhor Jesus, estabelecido como um paralelo profético desde o Velho Testamento. O clamor pelo sangue de Jesus é um ato de contrição, de confissão, de fé, de entrega, que está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10. Ousadia, os irmãos, a igreja, o crente, para entrar no santuário, quer dizer,
na intimidade, na presença, na comunhão de Deus, como pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. O clamor pelo sangue de Jesus permite ao crente ter acesso à presença de Deus através do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Como está na mensagem enviada por Lohan, de Aimorés, Minas Gerais. O clamor pelo sangue de Jesus traz livramento, paz, alegria e principalmente a salvação. Assim como o trigo é um alimento básico usado há séculos para sustento da vida física, o clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina fundamental. O trigo apresenta inúmeros contextos proféticos na vida da igreja. Hoje, naturalmente, por conta do tempo que é limitado, nós citamos 3 desses aspectos essenciais: a palavra revelada, os dons espirituais e o clamor pelo sangue de Jesus. E vemos este resumo no comentário de Adenice Oliveira, de Chapecó, Santa Catarina. A palavra revelada alimenta a alma. Os dons espirituais trazem consolo, renovo e edificação. Entramos na presença de Deus e na comunhão com o Espírito Santo através do clamor pelo sangue de Jesus. Que resumo, né? Glória a Jesus. Muito bem feito. As 7 parábolas do reino registradas em Mateus 13, quando entendidas pela revelação do Espírito Santo, não deixam nenhuma dúvida de que o reino dos céus está muito próximo. Em breve, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Serão arrebatados aqueles que estiverem vivendo como trigo e dando fruto. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Glórias a Deus. Todo o conteúdo apresentado neste quadro tem como base os seminários e a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata. A nossa escola bíblica é transmitida todos os domingos às 10 horas pelo canal oficial do YouTube da igreja e também via satélite em muitos templos que já estão abertos, além dos cultos da noite, também nos domingos às 10 horas da manhã. Continue assistindo o programa com os quadros que virão na sequência. No próximo programa, falaremos da parábola do grão de mostarda, registrada em Mateus 13, de 31 a 35. E gostaríamos muito de receber o seu comentário, a sua participação sobre este assunto. E, na verdade, o que nós recomendamos é leia a palavra, medite, ore, clame pelo sangue de Jesus e depois você pode enviar o seu comentário através do QR Code que está aqui na tela. Você aproxima a câmera do seu celular, já será direcionado para o número do WhatsApp e a partir dali poderá nos enviar uma mensagem. Participe, queridos. Envie sua mensagem. Medite. Busque ao Senhor. E você terá experiências gloriosas com a revelação da palavra. Vamos em seguida participar de um hino, de um louvor. É sempre bom louvar a Deus. O louvor traz sempre uma bênção para o nosso coração. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sete castiçais, Espírito acendeu, e do meio da igreja
Glória a Deus! Quando entendemos os ensinamentos do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de estar preparados para a sua vinda e o arrebatamento da igreja. Agora a conversa da professora Késia Nunes, no quadro Organização e Método, é com os adolescentes. Ela vai falar sobre algo muito importante para vocês. Quais as conquistas que você pode obter na sua idade e como fazer com que essas conquistas sejam ainda maiores. Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. No mês de agosto, permaneceremos abordando o tema Aprendizagem e Desenvolvimento. Hoje o episódio é voltado para os adolescentes com as seguintes perguntas. Vocês conhecem quais as novas conquistas se iniciam nesse período? E ainda, como podemos contribuir para potencializá-las? Estamos chamando de adolescentes os que possuem idade entre 11 e 15 anos e geralmente estão nas séries finais do ensino fundamental. Quanto às características do seu desenvolvimento e as suas conquistas, esse momento de transição entre a infância e a adolescência é marcado por intensas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais que contribuem para a sua singularidade. A sua atividade corporal, cerebral e intelectual tem potencial cada vez mais sofisticado. Contudo, reconhecemos que, embora as condições biológicas sejam potentes, há um grande impacto dos contextos de vida na sua aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, das diferentes redes de relações culturais, sociais, materiais e estéticas que o compõem. Também ampliam-se as possibilidades intelectuais, a capacidade de raciocínios mais abstratos e a formação de conceitos. Ou seja, eles conseguem compreender os diferentes contextos pelo ponto de vista do outro e se apropriar de regras e valores. Ampliam-se ainda os vínculos sociais e os laços afetivos. Isso quer dizer que as amizades vão se tornando uma importante inspiração para o seu modo de agir, pensar e até se comportar. Conhecer essas características nos ajuda a pensar na nossa intervenção. Assim, quanto ao modo como nós podemos contribuir para potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento dos adolescentes, nós destacamos 2 elementos. Irmãos, o primeiro é fortalecer a autonomia dos adolescentes com conteúdos de qualidade. Esse é um momento de desafios com maior complexidade. Então, é importante criar condições para que eles acessem e interajam criticamente com diferentes conhecimentos em fontes de informação. O entretenimento tem sido um aliado para a distração, mas quais conhecimentos, habilidades ou experiências ele amplia? Na verdade, é um grande desperdício dedicar horas apenas em frente às telas com redes sociais, filmes e séries. Então, com uma rotina equilibrada, com variedade de conteúdos de qualidade, teremos condições de contribuir para que eles cuidem melhor de sua saúde física, emocional, intelectual e espiritual. Afinal, qual literatura gostávamos nessa idade? Podemos compartilhar? Quais os esportes ou jogos eles preferem? Podemos fazer alguma atividade física juntos? Qual tipo de música é importante conhecer? Quais instrumentos eles gostariam de tocar? Quais habilidades tecnológicas ou criativas eles querem desenvolver? Quem tem sido sua inspiração? Não vamos deixar o tempo passar. Eles precisam de boas referências para escolhas consistentes. Também de ter acesso a diferentes recursos para louvar o nosso Deus de todo o coração, com qualidade técnica e espiritual. Um outro ponto é fortalecer a escolha por Jesus. Não podemos negar o mal fingindo que ele não existe, porque as más referências não vão desaparecer com essa postura ingênua. Então, converse com seus filhos e filhas sobre suas demandas e oriente-os com base bíblica para que as suas escolhas sejam conscientes e fortalecidas em boas experiências em família.
A nossa referência é Jesus, mas nossas experiências podem servir de inspiração para os nossos adolescentes. Não precisamos buscar a perfeição, porque isso é impossível, mas nossos filhos devem ver em nós uma pessoa com integridade, com consistência bíblica, com fé, como semente que dá frutos. A palavra do Senhor nos ensina no texto em Mateus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus! Temos estudado na EBD que a semente que caiu entre os espinhos foi destruída porque eles se relacionam à dedicação às riquezas deste mundo. Irmãos, qual tem sido o maior prazer, a maior riqueza dos seus filhos e filhas, a sua maior dedicação espontânea? Então, com sinceridade, vamos conversar e orar ao Senhor para que as nossas escolhas e de nossos adolescentes sejam orientadas para potencializar a sua vida em todos os aspectos, com experiência com o nosso Deus de amor. Conheçam um episódio complementar sobre esse tema com depoimentos dos nossos irmãos das igrejas no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, na playlist Organização e Método. E participem desse trabalho pelo e-mail contato@radiomanaim.com.br. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Você sabia que quando tocamos um instrumento e estamos em comunhão com Deus, nós é que nos tornamos instrumentos nas mãos dele? O grande instrumentista Davi foi muito usado por Deus, inclusive ao tocar a sua harpa. Hoje, no quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína vai continuar abordando a história do bom instrumentista Davi e como nós aprendemos com o seu testemunho. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos tocar. A paz do Senhor a todos, em especial às nossas queridas crianças, intermediários e adolescentes. Hoje vamos contar a experiência da linda adolescente Cristine, do Grupo de Acessibilidade de Itamaraju, Bahia. Sua mãe nos testemunhou que ela possui um grande atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, aprendeu a tocar bateria e, com o quadro Perfeito Louvor, aprendeu a escaleta. E o Senhor tem lhe capacitado, pois ela não tem nenhum conhecimento musical. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então assistir a Cristine e as demais participações. Essa é a pequena Sara, de 9 meses, Samambaia, Distrito Federal. Essa é a pequena Elisa, de Juatuba, Minas Gerais. André e Rebeca, de Contagem, Minas Gerais. Glória a Deus! Temos recebido uma bênção com os estudos do servo e rei Davi.
Vamos continuar a história lendo o texto com a tia, que está em 1 Samuel 16, 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Louvado seja Deus! Mas vocês acham que o poder estava na harpa, no instrumento? Não, estava na posição de Davi. Davi tocava em adoração ao Senhor, ao Rei dos Reis. Ele só estava sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E o poder do Senhor, nosso Deus, é que operava, libertava Saul daquele espírito mau. Então, meus queridos, para sermos um bom instrumentista, um instrumento nas mãos do Senhor, temos que ser como Davi. Vamos lembrar de algumas das suas qualidades? Ele era obediente, era o menor, podemos ser usados em qualquer idade, permanecer no campo, na igreja. E o Senhor tem para nós um chamado como teve para Davi. E é o Senhor que capacita e honra os teus servos. Temos que ter o coração com gratidão e alegria. Precisamos tocar bem, ser estudioso, ser dedicado. Temos que ser valente, não podemos desistir. Animoso, disposto, não ter preguiça. Temos que ser homem de guerra, usar as armas celestiais. Sisudo em palavra, ser educado, saber quando e como falar, ter uma gentil presença, ser agradável, humilde, não ser vaidoso e ter o Senhor Jesus no nosso coração. E você deve estar pensando, mas tia, tudo isso? Mas não esqueça, o Senhor é contigo. Ele é quem capacita, transforma. Amém? Agora vamos recordar o louvor no Expresso Viajamos. Ah, mas antes tem uma novidade. Vamos iniciar na próxima aula um novo louvor. Aquele que você escolheu e está aguardando. Deitada na relva. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Viajamos para o bom país da luz, é o nosso passaporte.
Se alguém te perguntar como se deve fazer para entrar no céu, você sabe responder? Jesus uma vez falou sobre 7 parábolas que ensinam como ir para o céu. E não só isso, ele também ensinou nessas parábolas o que devemos fazer para nos prevenir de tudo aquilo que impede a pessoa de viver essa grande bênção. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréa Canal, dentro do tema As Parábolas do Reino, vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Eu cumprimento a todos, em especial as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Queridos, quando Jesus veio aqui neste mundo, Ele nos deixou um ensino precioso, que são as parábolas do reino. Mas de que reino Jesus falava? Do reino dos céus. Então agora nós vamos iniciar a nossa aula, lendo juntos um texto das nossas Bíblias que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus 13, 24 e 25. Jesus veio aqui neste mundo com o propósito de anunciar o reino dos céus. E ele fazia isso contando pequenas histórias, que são parábolas, para ensinar sobre esse reino. Ele ensinou a parábola do semeador e, em seguida, ele contou a parábola do trigo e do joio. Jesus falou bem assim: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente na sua terra. Mas, na hora que todos dormiam, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma semente do mal, chamada joio. E depois ele foi embora. E o tempo passou, e quando as plantas começaram a crescer, o joio apareceu. Aí os empregados que cuidavam da lavoura viam o joio lá no meio do trigo e foram até o pai de família, que era o dono das terras, e falaram com ele: nós sabemos que o Senhor semeou boas sementes na sua terra. De onde será que veio esse joio? O dono da terra sabia de tudo. Ele disse para eles assim: um inimigo fez isso. Os servos queriam dar uma solução. O Senhor quer que a gente arranque o joio? Mas o dono da terra disse: não, porque se vocês forem retirar o joio, corre o risco de também tirarem o trigo. Vamos fazer o seguinte: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Lá, nesse tempo, eu oriento os trabalhadores para arrancarem primeiro o joio, que deve ser amarrado em molhos, que serão queimados. Só depois eles vão colher o trigo e guardar no meu celeiro. Com essa parábola, Jesus nos mostrou que existem duas sementes, o trigo e o joio. Elas até se parecem por fora, mas existe uma grande diferença entre elas. Vocês sabem qual é? A semente do trigo produz frutos. Com o trigo, nós podemos fazer pão, podemos fazer bolos, podemos fazer outros alimentos. Mas o joio, ele é uma planta que não produz fruto. Então, a partir do joio, não se faz alimento algum. É uma planta que tem muita aparência. Quem olha parece trigo, mas não serve para nada. Então, essa parábola nos ensina que Jesus semeou no nosso coração a boa semente. Essa boa semente são os ensinos da palavra de Deus. O trigo, essa planta que dá frutos para produzir tanto alimento, nos fala dos servos fiéis que ouvem e praticam os ensinos da palavra do Senhor. Já o joio é uma planta, assim, em comparação daqueles que ouvem os ensinos da palavra de Deus, mas não praticam. Nos seus corações só há espaço para
os maus ensinos desse mundo. Então agora, crianças, intermediários e adolescentes, vamos nos lembrar da parábola para responder. Quando foi que o inimigo conseguiu lançar a semente do mal no coração dos homens? Quando eles estavam dormindo. Então, queridos, se nós não estivermos atentos, vigilantes, ouvindo e praticando a palavra de Deus, vai ser como se nós estivéssemos dormindo. Então, se for assim, nós podemos até estar dentro da igreja, parecidos com o trigo, mas se o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, o nosso falar estiverem de acordo com o mundo, nós vamos ser joio. Misericórdia, Senhor. Mas o que fazer com o joio que cresce junto com o trigo? Como eles são muito parecidos, se arrancar o joio, vai sair trigo junto. Foi por isso que Jesus falou que eles seriam separados somente na colheita. A colheita é o momento de colher os frutos. Quando Jesus vier para levar a sua igreja fiel, esse será o momento da colheita, daqueles que foram trigo aqui nesse mundo. Eles foram uma boa terra para receber a semente que Jesus plantou com a sua mão poderosa. Mas aqueles que foram joio, que são os que ouviram a palavra, mas não praticaram, e na verdade deixaram a semente ruim, os ensinos do mundo crescerem no seu coração, infelizmente, esses ficarão fora do reino de Deus e serão lançados em um lugar onde só haverá dor e sofrimento. Então, para finalizar a nossa aula, há uma pergunta que precisa ser respondida por cada criança, intermediário e adolescente. Você tem sido trigo ou joio? O que você quer? Você faz parte do grupo que está ouvindo e praticando a palavra de Deus e guardando a fé viva, ou faz parte do outro grupo que prefere seguir os falsos ensinos desse mundo? Olha, Deus quer que nós sejamos trigo para produzirmos muitos frutos na sua presença. Se escolhermos ser trigo, sendo fiéis ao Senhor, em breve, na colheita, seremos guardados no celeiro do Pai, estaremos com o nosso Deus na eternidade. Aleluia! Maranata! O nosso Senhor Jesus vem. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Uma das marcas da Igreja Cristã Maranata são os seminários. E esses seminários são realizados nos nossos Manaíns. E eu quero te convidar para participar de um seminário que vai acontecer neste sábado, a partir das 14 horas, e que será transmitido para todo o Brasil e também para o exterior. Ele é totalmente gratuito e que tem você como convidado especial. Esse seminário será totalmente transmitido pelo nosso canal no YouTube e terá aulas objetivas que vão esclarecer muito sobre o momento profético que vivemos, como você pode viver a obra do Espírito Santo de Deus. Esse conteúdo também ficará em nosso canal, para você assistir quantas vezes desejar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já interagiu com o programa Anunciando o Evangelho Eterno? Estamos aguardando a sua participação. Queremos saber a sua opinião sobre o nosso programa. Mande-nos uma mensagem, fale de sua experiência com o programa e sobre a importância do que você viu e ouviu para a sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e falar o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Indique o quadro e sua mensagem será enviada para o apresentador daquele quadro. Será muito bom saber a sua opinião. Mas agora, eu quero falar com você que foi tocado pela mensagem transmitida através desse programa. Você já conhece a Igreja Cristã Maranata? Você tem uma experiência real com o Senhor Deus? Primeiro, eu quero reforçar que os endereços das nossas igrejas em todo o Brasil e também no exterior podem ser encontrados no nosso site www.igrejacristamaranata.org.br, tudo junto e sem acento. Além disso, você mora no Brasil? Nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número que está na tela aí, 0800 707 3076.
Este é um número exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata e que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. Também estamos nas redes sociais e você pode saber mais sobre nós nos sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Se você quiser, pode ainda baixar os nossos aplicativos gratuitamente, navegar por eles e conhecer muito mais sobre as nossas experiências, sobre a Palavra Revelada. Acompanhe também a nossa agenda semanal, publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais. E agora eu vou te dar uma dica toda especial. No aplicativo da Rádio Manaim, você ainda ouve louvores 24 horas por dia e pode assistir e até compartilhar os podcasts com profundas mensagens da Palavra de Deus. E assim estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E eu quero lembrar aquele compromisso que nós temos todos os domingos pela manhã, às 10 horas, pelo nosso canal no YouTube, você assiste à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você é nosso convidado especial. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!